Vampire Survivors é um jogo simples, barato, rápido, divertido, que surpreendeu todo mundo e fez uma galera se apaixonar por esse gênero, ou pelo menos subgênero, que mistura várias coisas de vários jogos e, claro, várias outras empresas decidiram copiar ou pelo menos se inspirar demais no subgênero e lançar jogos parecidos. Um desses jogos muito bons na minha visão, que eu gostei demais, foi Halls of Torment, que inclusive tem um vídeo aqui no canal já falando tanto do Vampire Survivors quanto do Halls of Torment, e pra mim foi genial a maneira que eles pegaram os elementos de Vampire Survivors e adaptaram pra proposta do jogo. E eu confesso que eu fui uma dessas pessoas que se apaixonou pelo gênero, que foi atrás de novos jogos parecidos pra tentar achar alguma coisa legal, e consegui achar um bem legal, porque os outros que eu joguei foram mais ou menos, e eu vou te contar agora como que foi essa experiência. Lembrando, já se inscreve no canal, deixa o seu likezão também, é muito importante pro canal em crescimento, e eu quero saber de você, se você já jogou Vampire Survivors, ou se você só ouviu falar, mas nunca relou a mão. Comenta aqui embaixo. O primeiro dos jogos que eu decidi testar chama 20 Minutes Till Dawn, ou seja, 20 minutos até o amanhecer. Jogo que já tá na versão 1.0, então ele já foi lançado, né, oficialmente, e me custou R$16. O jogo é bem mais rápido, tem o modo que você escolhe para as runs acabarem em até 10 minutos, e também tem o modo normal ali de 20 minutos, além do modo sem fim, né, que você vai até onde você conseguir. Só que depois que você passa o tempo da run ali, você não tem um chefão para enfrentar. O jogo só acaba e aparece que você sobreviveu, ou então você vai de base antes. O estilo gráfico desse jogo é o contrário dos outros, porque ele tende a ser mais escuro, com alguns contornos, algumas coisinhas claras de luz, já que você tá numa madrugada esperando o dia amanhecer, né? E esse foi até um ponto de reclamação do pessoal, falando que o jogo era escuro demais, que não dava para entender o que estava acontecendo, e eles adicionaram justamente esses contornos nos inimigos. Mas se você jogar assim, o jogo fica bem mais fácil, porque você já vê tudo que tá acontecendo. Eu acho que o lance realmente é você ter essa dificuldade a mais de ficar um pouco perdido. Então, na minha visão, o contorno tirou um pouquinho da experiência original planejada pelo pessoal que desenvolveu. O desbloqueio de mapas eu achei mais ou menos, porque se você sobreviveu uma vez 20 minutos, já abre tudo. E esse vai ser um ponto que eu vou tocar bastante aqui no vídeo, sobre desbloqueios e como que é essa progressão. E essa aqui eu achei bem fraca. O tamanho dos mapas também é reduzido para dar essa sensação de velocidade, de dinâmica em comparação com o Vampire Survivors e até com o Halls of Torment. E a árvore de habilidades, as armas dos personagens e os personagens é tudo desbloqueável com o ouro do jogo que você adquire. Diferente de, por exemplo, o Vampire Survivors, que você precisa fazer missões para desbloquear algumas coisas, tipo armas e personagens, e só os stats que você compra com o ouro. E isso, tudo bem que acelera para você chegar no endgame, né, no final do jogo, naquela doideira que tem e tal, nesse subgênero, mas, mais uma vez, o caminho de desbloquear as coisas é o que me chama atenção, em especial personagens. É fazer a missão, tentar de novo, entrar numa run querendo fazer aquela missão para buscar esse desbloqueio. E desse jeito, só no ouro, tira um pouquinho dessa graça, tira um pouquinho dessa diversão, não tem esse elemento. Por exemplo, eu fiz uma run de 20 minutos, não foi difícil, eu sobrevivi, desbloqueei 4 personagens de uma vez, não peguei nenhuma arma nova, os personagens lá, quando você clica na tela para desbloquear, já tá escrito tudo que eles fazem, quais as armas, o que são elas, né? São todas personagens femininas, enfim, o que elas fazem, quais são as armas, quais são as características, e meio que me faz perder o interesse rapidão, assim, sabe? Porque já tá tudo ali. As personagens, como eu disse, são todas femininas em estilo de anime, é um estilo de arte bastante característico, é interessante, mas não me pega tanto. E a diferenciação entre os personagens é ok, de cara você tem uns 4 ou 5 caminhos de build pra fazer. Só que não é tão vasta quanto o Vampire Survivors, nem também tem os arquétipos, as classes bem definidas ou mais bem definidas como no Halls of Torment. Um ponto bom de performance do jogo é que ele não lagou comigo no final de partida, mesmo tendo muita coisa no mapa, e as músicas são ok, assim, são decentes, elas se encaixam nessa proposta mais dark, mais creepy, né? E aqui tem uma coisa que não me agradou, que foi uma tremida na câmera que acontece quando algumas habilidades são utilizadas, mas dependendo da build que você faz, essa tremida acontece toda hora e dificulta muito saber se tá tremendo por causa da sua habilidade, porque você tomou hit, porque algum bicho apareceu, você fica meio perdido. E entramos daí num outro ponto muito importante do Vampire Survivors e também do Halls of Torment, e que vai servir para os outros jogos que eu vou citar aqui. O barulho, o efeito sonoro de quando você recebe uma porrada tem que ser muito característico, para que no meio da doideira você ouça e perceba o que está acontecendo.
para que você não fique perdido e entenda quando você tomou um hit que você nem sabia de onde veio. Só que nesse jogo isso não acontece, e é pior ainda porque no 20 Minutes Till Dawn a vida são coraçõezinhos, né? Tipo Hollow Knight, assim, e não uma vida mesmo de números, como é o caso nos outros dois jogos. Então, esse ponto foi bem zoado. Então, o 20 Minutes Till Dawn me pareceu um jogo feito para quem busca o final, né, o endgame desse subgênero mais rápido, que já jogou os outros, já sabe como que joga e quer chegar na loucura o mais rápido possível. Não me pareceu um jogo para quem tá começando agora no subgênero e quer ter essa experiência de destravar boneco e fazer tudo isso. E uma outra coisa que corrobora esse lance do jogo querer te acelerar bastante para upar, para poder ficar mais forte, é que tem umas sinergias ali pré-feitas, né, de armas e tal, mas mesmo se você não pegar nenhuma delas, você fica completamente OP, deve continuar assim nas dificuldades mais complicadas aí do game. Então, se você vai jogar 20 Minutes Till Dawn, seja pelo estilo gráfico ou então para buscar alguma coisa parecida com Vampire Survivors, cuidado, pensa nisso que eu te falei. Entenda se o que te pegou no Vampire Survivors foi a loucura, o endgame, ou então se foi a jornada de desbloquear novas coisas. Se foi a primeira, beleza, você vai curtir bastante o jogo, acho que vai ser legal. Se foi por causa da segunda, passa. Eu acho que você não vai curtir muito não. Aí depois eu fui para outro jogo desse subgênero chamado Yet Another Zombie Survivor, que é de uma empresa que meio que foi no vácuo aí, já fazia jogos relativamente parecidos e fez um Survivor aí, um Time Survivor de zumbi. Então a temática é um pouco mais realista, a câmera ela é isométrica, o gráfico é 3D, bastante coisa muda. De início eu achei muito interessante, as runs têm 20 minutos, porém não tem chefão final, né? E vocês vão ver que é um padrão desses jogos que tentam ser parecidos com Vampire Survivors, ter runs de 20 minutos um pouco mais rápidas, né? Acho que um dos poucos que saiu disso foi o próprio Halls of Torment. Mas até aí não é um grande problema, tudo bem, é uma opção, é uma escolha de game design. Fui lá, fiz a minha primeira run, venci na minha primeira run, juro que eu não tô contando vantagem, é que esse jogo também é um pouco mais fácil, e aí percebi que os desbloqueios também são feitos só pelo ouro que você ganha. Tudo que dá pra abrir, todos os bonecos praticamente, são desbloqueáveis pelo ouro que você ganha quando tá jogando. E isso já me deixou um pouco apreensivo com o jogo. Até porque eu havia pagado mais caro nele. Se eu não me engano, eu paguei R$32, assim, o dobro do preço do 20 Minutes Till Dawn e sei lá quantas vezes o preço do Vampire Survivors. Aí na segunda run eu fui jogando despretensiosamente, falei, vou upar só as habilidades, não vou upar as armas dos meus agentes. E só upando as habilidades, com as armas no nível 1, eu consegui vencer de novo. Aí você pode estar pensando, não é possível, esse cara tá contando vantagem, mas não é. Conforme você joga o subgênero, você fica mais habilidoso, e esses jogos não me ofereceram tanto problema, tanto desafio assim. Então só nisso eu já comecei a perceber que talvez o jogo tivesse problemas de desbalanceamento. E aí quando eu fui habilitando os novos agentes, isso ficou um pouco mais claro, porque os novos agentes, eles são até interessantes, mas eles não são tão diferentes assim em termos de função, né? E eu falo novos agentes porque você pode escolher até 3 agentes ali para poder jogar, que é como se fossem 3 armas diferentes, né, de outros jogos aí do subgênero. A sobrevivência inicial é bastante fácil, as builds não são nem um pouco vastas, elas são praticamente as mesmas. Só que uma coisa boa desse jogo é que eu achei ele mais divertido do que o 20 Minutes Till Dawn. Primeiro pela temática, me pegou muito mais um jogo um pouco mais realista do que um jogo mais anime, de pixel e tudo mais. Não achei feio o 20 Minutes Till Dawn, mas a temática em si do Yet Another Zombie Survivor me pegou mais. Segundo, porque no final das runs tem muito boss que aparece, né? Eles são repetitivos, mas fica uma doideira do caramba. E terceiro, que acaba sendo um ponto de diversão desse jogo, mas talvez um ponto de desbalanceamento também, é que cai muito item ativo, muito item que você passa em cima e faz alguma coisa, para você ficar mais forte, para você curar, para explodir os bichos, para fazer N coisas. E isso deixa o jogo tremendamente mais fácil também. E uma das runs eu só tive que pegar um perk defensivo, ou seja, só um power-up ali, né, defensivo, porque era tanto item que me deixava praticamente protegido de tudo, caía constantemente, que eu nem precisei pegar mais nada defensivo. Só fui pro ataque mesmo e ficava andando de item defensivo em item defensivo, que eu ficava de boa. Só que aí se passaram 4, 5 runs, o jogo ficou bastante repetido. Eu entendo, ele ainda não tá na fase final de lançamento, ele não tá na 1.0, mas só tem um mapa ainda e isso acabou deixando o jogo um tanto quanto maçante.
Ainda não era o que eu esperava de, mais uma vez, um Vampire Survivors, um House of Torment, que dá pra você colocar pelo menos 10 horas no jogo, que você ainda vai estar desbloqueando coisa e achando missões pra fazer, e entrando nas runs com algum tipo de objetivo que seja além da diversão, né, que eu acho extremamente importante nesse tipo de subgênero e em jogos em geral, né. Aqui eu senti que passaram 5 runs, eu tava entrando no jogo só pra ver o zumbi explodir, e isso, sinceramente, no fim das contas, não me pega muito, não. Aí eu já tava desanimado, já tinha gasto uma grana, eu falei, vou deixar quieto. Até que eu vi um outro jogo chamado Army of Ruin, que é um jogo mais colorido, também numa visãozinha mais isométrica ali, né? Também em 3D, os bonecos não são em 2D, parece que são feitos de massinha e tal. Eu vi algumas classes ali, tinha alguns arquétipos bem estabelecidos, o mago, o guerreiro. Falei, mas é caro, é 30 e pouco também, não vou comprar não. Aí eu fui lá e comprei, decidi dar uma chance. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. As runs têm a opção de 10, 15 ou 20 minutos. No começo eu já fiquei com o pé atrás, achei que seria esquisito, mas depois eu entendi que nesse jogo, diferente dos outros jogos que querem te acelerar de uma maneira um pouco artificial, nesse aqui as runs têm esses tempos porque elas são atreladas à dificuldade, então quanto mais longa, mais difícil, e também para que o jogador tenha uma curva de aprendizado interessante. Que tudo bem, eu ainda prefiro um pouco mais da curva mais desafiadora ali, às vezes até um pouco mais frustrante do Vampire Survivors, mas é uma escolha de game design aqui do Army of Ruin que faz sentido, entendeu? Não é ruim, não é errado, é só diferente. E isso eu respeitei demais, isso já me deu uma confiança, me passou uma credibilidade. Os desbloqueios não são todos feitos com dinheiro, existe o mesmo sisteminha dos outros jogos que eu falo, né, do VS e do Hot, que é o House of Torment. Tem muito conteúdo para desbloquear, muito personagem, muita coisa diferente, muita coisa nova. As builds também não são as mesmas, a variedade já é muito maior. Tudo isso já foi me deixando eufórico de novo, que é a sensação gostosa desse subgênero. Ver sei lá quantas coisas para desbloquear e sair desbloqueando tudo. E aqui também tem uma outra escolha de game design que é diferente, por exemplo, do House of Torment, que você vai habilitando as coisas ali conforme você joga com cada classe e tal. Aqui você habilita tanto personagem quanto coisas novas, e isso tudo está atrelado a jogar fases diferentes em um dos 5 mapas, então já são mapas pra caramba aí, né? Jogar essas fases diferentes em dificuldades diferentes, buscando desafios específicos. Então, zere a fase 1, 15 minutos, no overdrive lá, na dificuldade aumentada, nível 3, com o boneco tal, assim. Isso foi muito legal, eu achei muito legal, isso me pegou muito, porque você entra na run falando, tá, vou buildar o boneco pra isso, vou entrar pensando nisso, vou fazer aquilo. Isso foi muito legal. Além do jogo ser muito bonito, muito carismático, muito colorido também, com classes bem estipuladas, algumas mais difíceis e desafiadoras, outras nem tanto, acho que tem pra todo gosto, né? O único problema, talvez, é que esse jogo é um pouco mais caro também, ele tá ali beirando os R$40, então eu acho que se você gosta muito do subgênero, pode ir, ele é muito legal, funciona bem demais. Agora, se você tá esperando pra ver de qual que é, gostou de Vampire Survivors, mas não quer gastar 40 conto em um jogo parecido, espera uma promoção e aí pode pegar, porque realmente é muito legal. Em resumo, é um gênero muito engajante, que você começa a jogar e não quer parar mais. Só que nem todos os jogos clones ou inspirados em Vampire Survivors entenderam a essência do jogo. Talvez pode até dizer que não são que não entenderam a essência, mas que quiseram te acelerar, né, propositalmente, como eu disse, para chegar no endgame, né, acharam que o que fazia o Vampire Survivors legal era o final do jogo, você ficando muito forte e tal. E isso é legal, mas o caminho até lá é muito mais legal. E são jogos como Army of Ruin, por exemplo, que entendem essa essência, que conquistam demais os jogadores e me conquistou totalmente. Então a maneira que as coisas são desbloqueadas, a dificuldade, o tempo das runs, a variedade de builds, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse subgênero, e dos 3 que eu citei, além dos outros 2, foi o Army of Ruin que fez isso melhor. E eu sei que tem outros jogos também desse subgênero, então eu peço a indicação de vocês para me falarem aí quais que vocês estão jogando, quais que vocês acham que são legais, né? Mas eu acredito que grande maioria desses jogos que vieram como clones de Vampire Survivors acabaram sendo meio rushados para tentar ir na veia, pegar uma grana relativamente fácil, num Early Access que não era tão compromissado, e se deu certo deu, se não deu, não deu, sabe? Portanto, eu acho que você tem que garimpar bem para entender realmente quais são os melhores jogos
que são diferentes até certo ponto, mas mantêm a essência do subgênero que é tão legal. E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, me indiquem aqui os jogos de Time Survivor que vocês já jogaram e acharam interessantes, deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, é muito importante pro canal em crescimento, estamos quase em 1000 inscritos e a gente se vê numa próxima, um grande abraço, tchau!